O convite de casamento chegou em uma terça-feira, deslizado sob a porta do meu apartamento, como uma faca entre costelas, papel cartão creme, relevo dourado, a caligrafia em loop da minha irmã, anunciando seu casamento com Derek, meu Derek, o homem que eu tinha passado 3 anos construindo uma vida com até ela decidir que o queria, também. Eu fiquei em meu estúdio apertado, o envelope tremendo em minhas mãos, e me perguntei como alguém poderia se sentir tão vazio e ainda tão pesado ao mesmo tempo. O radiador rangia e sibilava, lutando contra o frio de fevereiro que escoava pelas janelas de vidro único. Fora, a cidade roncava com sua habitual indiferença. Buzinas de carro, sirenes distantes, o guincho metálico do metrô a 2 quarteirões de distância. Dentro, meu mundo consistia de móveis desparelhados de lojas de segunda mão, um fogão elétrico que só funcionava em uma configuração, e o cheiro persistente do restaurante indiano lá embaixo que havia se infundido permanentemente em minhas roupas. Eu era invisível aqui. Invisível em todo lugar, realmente. No hospital onde eu trabalhava como auxiliar de enfermeira. Eu era aquela que eles chamavam quando ninguém mais queria um turno. Aquela que limpava comadres e trocava lençóis, enquanto as enfermeiras de verdade tiravam suas pausas em jantares de família, na época em que eu ainda os frequentava. Eu era a responsável, a chata, aquela que nunca tinha causado problemas ou exigido atenção. Ao contrário de Vanessa, minha irmã sempre tinha sido o sol, e eu tinha aprendido cedo a orbitar silenciosamente, contente com luz refletida. Quando ela tinha aparecido no apartamento que Derek e eu compartilhávamos, chorando sobre alguma audição falhada, eu a tinha deixado ficar em nosso sofá. Quando ela tinha precisado de dinheiro, eu o tinha dado a ela de minhas escassas economias. Quando ela tinha começado a usar minhas roupas e minha maquiagem, eu tinha dito nada. Eu deveria ter sabido que ela o quereria também. O convite listava o local Osto, um restaurante italiano de luxo em Manhattan que eu nunca poderia pagar, mesmo se eu economizasse por 1 ano. O casamento era em 2 semanas. Eles me queriam lá. Vanessa tinha rabiscado uma nota no verso em sua caligrafia descuidada. Por favor, venha, mana. Não seria o mesmo sem você. Eu sei que as coisas são complicadas, mas eu te amo. Eu amassei o convite e o joguei no lixo, mas as palavras já tinham se alojado sob minha pele. Complicado. Ela tinha meu namorado em nossa cama enquanto eu estava trabalhando um turno duplo. E quando eu tinha chegado em casa cedo com a gripe, eu os tinha encontrado emaranhados em lençóis que eu tinha lavado naquela manhã. O olhar no rosto de Derek não tinha sido culpa. Tinha sido alívio. Como se ele tivesse esperando por permissão para parar de fingir. Emma, isso não é apenas aconteceu, ele tinha dito, apressando-se por suas cuecas enquanto Vanessa tinha a audácia de parecer lacrimosa e bonita em minha velha camiseta da NYU. Eu tinha me mudado naquela noite com 2 malas e o que restava de minha dignidade. Isso foi 4 meses atrás. Agora eu puxava um turno duplo no Monte Si, meus pés doendo nos tênis baratos que tinham gasto nos calcanhares. Senhora Patterson, no 412, tinha vomitado em mim 2 vezes. Uma vítima de overdose adolescente tinha revestido e morrido, apesar de nossos esforços. E eu tinha tido que consolar sua mãe enquanto ainda cheirava ao vômito de outra pessoa. O médico assistente não tinha aprendido meu nome nos 6 meses que eu tinha trabalhado lá. Ele apenas me chamava de você ou Ei. Pelo tempo que eu tropecei para fora na noite de março, eu estava tão cansada que mal podia sentir o frio. O metrô levaria 40 minutos. Eu não podia pagar um táxi, mas havia um ônibus que ia de um lado ao outro da cidade. E se eu me apressasse, eu poderia pegar o das 11h15. Eu corri. As portas do ônibus estavam fechando quando eu as alcancei. E o motorista, entediado, indiferente, as abriu com um suspiro hidráulico. Eu subi a bordo, tateando por meu cartão de metrô, com dedos dormentes, e desabei em um assento perto do fundo. O ônibus cheirava a lã molhada e ao jantar de fast food de alguém,
Luzes fluorescentes piscavam acima, lançando tudo em um brilho amarelo doentio. Havia talvez outros 6 passageiros, todos eles parecendo tão exaustos quanto eu me sentia. Todos nós invisíveis uns aos outros. Eu inclinei minha cabeça contra a janela fria e fechei meus olhos. O ônibus avançou e eu deixei o movimento me embalar em um meio sono. Aquele espaço perigoso onde pensamentos se tornam sonhos e memórias sangram para o presente. Eu vi o rosto de Derrick, as lágrimas de Vanessa. A expressão desapontada de minha mãe quando eu lhe disse que não viria mais aos jantares de domingo. Você está sendo dramática, Emma, ela tinha dito. Vanessa não queria te machucar. Essas coisas simplesmente acontecem. Você precisa aprender a perdoar. Eu tinha desligado sem responder. O ônibus parou bruscamente e meus olhos se abriram. Nós não estávamos na minha parada. Nós não estávamos nem perto da minha parada. O motorista ficou parecendo nervoso enquanto 2 homens de ternos escuros subiam pela porta da frente. Tudo sobre eles gritava perigo. Eles se moviam como predadores, seus olhos escaneando o ônibus com o tipo de avaliação fria que fez minha coluna se endireitar. Um era mais velho, talvez com 40 e poucos anos, com fios prateados em seu cabelo escuro e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. O outro era mais jovem, construído como se tivesse passado a vida em uma academia com mãos tatuadas e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Atrás deles, pela porta aberta, eu podia ver um SUV preto parado na calçada, janelas tão escuras que pareciam vazios. Todos fora, o mais velho disse. Sua voz era quieta, quase gentil, mas carregava o peso de autoridade absoluta. Agora, os outros passageiros se apressaram em obedecer, pegando seus pertences e se apressando pelos 2 homens como coelhos assustados. Eu sentei congelada, meu cérebro exausto lutando para processar o que estava acontecendo. Você também, querida, o mais velho disse olhando diretamente para mim. Eu me levantei em pernas trêmulas, minha bolsa de enfermeira apertada contra meu peito como um escudo. Enquanto eu me movia pelo corredor, os olhos do mais jovem me seguiam com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Eu mantive meu olhar baixo, tentando me fazer ainda menor, mais invisível. Eu estava quase na porta quando aconteceu. Meu pé prendeu em algo, uma alça de bolsa talvez, ou apenas minha própria exaustão desajeitada. E eu inclinei para a frente. Minha bolsa voou, seu conteúdo espalhando-se pelo chão do ônibus. Absorventes, uma barra de granola meio comida, meu iPod antigo, meu crachá de trabalho e mortificantemente o convite de casamento amassado que eu aparentemente tinha enfiado em minha bolsa em vez de deixá-lo no lixo. Eu bati no chão com força, palmas ardendo, rosto queimando com humilhação. Eu murmurei, apressando-me para recolher minhas coisas antes que esses homens perigosos perdessem a paciência e fizessem o que quer que homens perigosos façam a obstáculos inconvenientes. Mas então havia mãos em meus braços, fortes, cuidadosas, me ajudando a levantar. Calma, uma voz disse. E não era o homem mais velho ou o mais jovem. Era alguém completamente diferente. Eu olhei para cima e o mundo inclinou. Ele era jovem, talvez no início dos 30, e bonito de uma maneira que parecia quase cruel. Cabelo escuro penteado para trás de um rosto que pertencia a uma tela de cinema. Maçãs do rosto afiadas e uma boca que parecia que raramente sorria. Seus olhos eram da cor de uísque caro, âmbar e ouro e perigosos, e eles estavam olhando para mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Cinza carvão e perfeitamente ajustado a um corpo que irradiava poder. O cheiro dele me atingiu como uma onda. Sândalo e algo mais escuro, algo que me fez pensar em fumaça e segredos. Você está machucada? Ele perguntou. E sua voz era veludo escuro, acentuada com algo que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez.
Suas mãos ainda estavam em meus braços, me firmando, e eu podia sentir o calor delas através de minha jaqueta fina. Eu estou bem. Eu consegui, minha voz saindo menor do que eu pretendia. Me desculpe, eu não quis. Coletando as coisas dela, Marco, ele disse me interrompendo, e o homem mais velho imediatamente se agachou para recolher meus pertences espalhados. Eu observei em silêncio atordoado, enquanto este homem perigosamente bonito, cuidadosamente, pegava meus absorventes e barra de granola e crachá de trabalho sem um traço de julgamento ou desgosto. Ele até alisou o convite de casamento antes de colocar tudo de volta em minha bolsa. O homem bonito, claramente alguém importante, claramente alguém a quem esses outros homens perigosos respondiam, ainda não tinha soltado meus braços. Qual o seu nome? Ele perguntou. Eu deveria ter mentido. Cada instinto que eu possuía gritava para eu mentir, para correr, para ficar o mais longe possível da situação. Emma, eu sussurrei em vez disso. Algo tremeluziu naqueles olhos âmbar. Interesse, talvez, ou reconhecimento, embora eu não pudesse imaginar por que este homem me reconheceria. Eu era ninguém. Invisível. Emma, ele repetiu como se estivesse provando meu nome. Seu polegar moveu-se contra meu braço, um pequeno círculo que enviou eletricidade subindo por minha espinha. Você trabalha no Monte Si? Ele tinha visto meu crachá. Claro, ele tinha visto meu crachá. Sim, eu disse. Turno da noite? Sim. E você pega o ônibus para casa sozinha na meia-noite. Havia algo perigoso em seu tom agora. Algo que fez o ar entre nós se sentir carregado. Eu não posso pagar nada mais, eu disse. E odiei como eu soava defensiva. Sua mandíbula apertou. Atrás dele, o homem mais jovem mudou seu peso e eu peguei o brilho de algo metálico sob sua jaqueta. Uma arma. Jesus Cristo, esses homens tinham armas. Isso muda hoje à noite, o homem bonito disse. Marco, leve-a para casa. O quê? Não, eu não posso. Você pode e você irá. Sua voz tinha ido de veludo a aço. Você tem alguma ideia que tipo de bairro você está prestes a atravessar a esta hora? Parecendo assim? Parecendo o quê? Como uma cansada, invisível ninguém em uma jaqueta manchada e tênis gastos. Mas eu não disse isso. Eu apenas fiquei ali tremendo enquanto ele finalmente soltou meus braços e recuou. A perda de seu toque pareceu uma coisa física, uma corrida fria de ar onde o calor tinha estado. Eu nem te conheço, eu disse fracamente. Sua boca curvou então, apenas ligeiramente. E não era bem um sorriso. Era algo mais escuro, mais possessivo. Não, ele concordou. Ainda não. Marco me entregou minha bolsa, sua expressão cuidadosamente neutra. O homem mais jovem já tinha se movido para a porta, falando baixinho em um telefone. O homem bonito me observou com aqueles olhos âmbar, e eu me senti presa. Não por força, mas pelo peso puro de sua atenção. O SUV ou o ônibus, Emma? Ele disse suavemente. Escolha. Eu olhei para o ônibus vazio, para o motorista nervoso que não me olharia nos olhos, para a rua escura além. Eu pensei sobre meu apartamento minúsculo, a longa caminhada do ponto de ônibus, as sombras entre os postes de luz onde qualquer coisa poderia estar esperando. Eu pensei sobre como invisível eu tinha me tornado, como ninguém notaria se eu simplesmente desaparecesse. O SUV, eu sussurrei. Ele sorriu então, realmente sorriu, e foi a coisa mais bonita e aterrorizante que eu já tinha visto. Boa garota, ele disse, e meu corpo inteiro reagiu a essas duas palavras de uma maneira que deveria ter sido um aviso. Marco me levou para o veículo enquanto o homem bonito falava quietamente com o motorista, gesticulando para ele ir. O ônibus se afastou e eu observei minha rota de fuga desaparecer na noite. O interior do SUV era todo de couro preto e janelas fumê, quente e cheiroso de caro. Eu deslizei para o banco de trás e Marco fechou a porta com um clique suave que soou muito como uma gaiola se trancando. O homem bonito subiu ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor dele.
longe o suficiente para não nos tocarmos. O homem mais jovem pegou o assento do passageiro da frente e um motorista que eu não tinha notado antes se afastou da calçada. Ninguém falou. Eu agarrei minha bolsa e tentei não pensar sobre o convite de casamento dentro dela, sobre Vanessa e Derek, sobre como eu tinha acabado em um veículo com homens armados e um estranho bonito que olhava para mim como se eu fosse algo precioso e quebrável. Onde você mora? Ele perguntou finalmente. Eu lhe dei meu endereço, minha voz mal audível. Ele disse algo em italiano rápido ao motorista que assentiu. Então aqueles olhos âmbar estavam de volta em mim, me estudando com uma intensidade que me fez querer encolher. Você está tremendo, ele observou. Eu estou com frio, eu menti. Não, ele disse quietamente. Você está com medo. Eu não neguei. Ele tirou a jaqueta, o movimento fluido e elegante, e a colocou sobre meus ombros antes que eu pudesse protestar. O peso dela se estabeleceu ao meu redor como um abraço e seu cheiro me envolveu completamente. Sândalo, fumaça, algo unicamente dele. Melhor? Ele perguntou. Eu assenti, não confiando em minha voz. A viagem passou em silêncio, as luzes da cidade borrando pelas janelas fumê. Eu deveria ter me sentido presa, aterrorizada. Em vez disso, embrulhada na jaqueta deste estranho, eu senti algo mais completamente. Segura, o que era absolutamente insano. Quando nós paramos em meu prédio, um sobrado em um bairro que parecia ainda pior de dentro deste veículo de luxo, ele o estudou com uma expressão que eu não conseguia ler. Quinto andar, eu disse. Sem elevador. Criminal, ele murmurou. Marco abriu minha porta e eu comecei a sair, já tirando a jaqueta para devolvê-la. Fique com ela, o homem bonito disse. Eu tenho outras. Claro que ele tinha. Obrigada. Eu consegui pela carona. Você não tinha aqui? Sim, ele interrompeu, seus olhos segurando os meus. Eu tinha. Eu fiquei na calçada, sua jaqueta pendurada em meus ombros, e observei enquanto Marco subia de volta no veículo. A janela do homem bonito desceu, e por um momento nós apenas nos olhamos. Emma, ele disse finalmente. Aquele convite em sua bolsa. O casamento. Meu estômago caiu. Como você não vá? Ele disse, e não era uma sugestão. O que quer que eles sejam para você, quem quer que ele seja, você vale mais do que rastejar de volta para testemunhar a felicidade deles. A janela subiu antes que eu pudesse responder, e o SUV se afastou, me deixando parada no frio com lágrimas queimando em meus olhos e perguntas que eu não podia começar a responder. Eu não sabia o nome dele. Eu não sabia por que ele tinha me ajudado, por que ele tinha olhado para mim assim, por que suas palavras tinham cortado direto através de cada defesa que eu tinha construído. Eu subi os 5 lances para meu apartamento, sua jaqueta ainda embrulhada em mim, e encontrei um cartão de visitas no bolso. Sem nome, apenas um número de telefone gravado em ouro, e abaixo dele uma única palavra em italiano que eu teria que traduzir no Google. Meu, eu não dormi naquela noite. Em vez disso, eu sentei em meu sofá gasto com sua jaqueta drapeada em meu colo, virando aquele cartão de visitas repetidamente em meus dedos até as bordas ficarem macias. A única palavra olhava de volta para mim em relevo dourado. Meu. A audácia disso deveria ter me deixado zangada. Este estranho, este bonito, perigoso estranho com seus guardas armados em seu SUV de luxo, tinha decidido que eu pertencia a ele baseado em quê? Uma queda desajeitada em um ônibus, um vislumbre de minha vida patética derramando-se pelo chão. Mas eu não estava zangada. Eu estava aterrorizada por quanto eu queria ligar para aquele número. O amanhecer rastejou pelas minhas janelas em tons de cinza e rosa, e eu finalmente me arrastei para o chuveiro. A água nunca ficava propriamente quente neste prédio, mas eu fiquei sob o spray morno até minha pele enrugar, tentando lavar o cheiro persistente de sândalo e fumaça. Não funcionou. Sua jaqueta pendurada na parte de trás da porta do meu banheiro, e mesmo com a porta fechada, eu podia senti-lo,
rico e escuro e completamente fora de lugar em meu apartamento, gasto com sua tinta descascando e teto manchado de água. Eu tinha 3 dias de folga do hospital, um presente raro que geralmente significava que eu pegaria turnos na clínica no Queens para fazer dinheiro extra. Mas quando eu verifiquei meu telefone, havia uma mensagem de texto de meu supervisor. Alguém ligou com uma doação generosa para o bem-estar da equipe. Você está coberta pela semana. Descanse. Minhas mãos ficaram dormentes. Ninguém doava para o bem-estar da equipe no programa de auxiliares de enfermeiras do Montesi. Nós éramos o fundo da cadeia alimentar, aqueles que eram agendados para todo feriado e esquecidos em todo evento de apreciação da equipe. Eu soube com certeza absoluta quem tinha feito aquela doação. O cartão de visitas parecia queimar em meu bolso. Eu passei a manhã limpando meu apartamento, esfregando rodapés e organizando armários, e fazendo qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas e minha mente longe da situação impossível em que eu tinha tropeçado. Ao meio-dia, eu tinha ficado sem tarefas. O convite de casamento sentava-se em minha bancada da cozinha, me zombando com seu papel cartão creme e relevo dourado. 2 semanas. Eu peguei meu telefone 6 vezes para ligar para Vanessa, para dizer a ela que eu não viria, para finalmente dizer todas as coisas que eu tinha engolido por meses. Mas cada vez eu me lembrava da voz de nossa mãe. Você está sendo dramática, Emma. Aprenda a perdoar. Meu dedo pairou sobre o número misterioso em vez disso. Eu não liguei, mas eu não joguei o cartão fora também. A batida em minha porta veio às 2h da tarde. Nítida e autoritária, eu congelei na metade do caminho para a cozinha, meu coração subitamente batendo forte. Ninguém batia em minha porta. O prédio tinha um sistema de campainha quebrado, e qualquer um que quisesse me alcançar ligava primeiro. Através do olho mágico eu vi Marco. Ele ficou em meu corredor sujo, parecendo que tinha saído de um universo completamente diferente. Terno escuro, perfeitamente passado, expressão profissionalmente neutra, completamente imperturbado pelo grafite nas paredes atrás dele, ou o cheiro de lixo da calha transbordante. Eu abri a porta com mãos trêmulas. Senhorita Emma, ele disse, sua voz carregando o mesmo sotaque italiano de seu empregador. Eu me desculpo pela intrusão. Senhor Castellaniano solicita sua presença para o almoço. Senhor Castellaniano. Finalmente um nome para colocar naqueles olhos âmbar. Eu não liguei, eu disse estupidamente. A expressão de Marco não mudou. Não, senhorita, você não precisou. Eu não entendo. O carro está esperando lá embaixo. Se você precisa de tempo para se preparar, eu posso esperar. Eu olhei para minha roupa. Leggings e um suéter oversized que tinha sido de Derek uma vez. Meu cabelo amontoado em um coque bagunçado. Sem maquiagem, ainda usando as mesmas meias gastas em que eu tinha dormido. Eu não posso ir almoçar assim. Eu disse, senhor. Castelano não se importa com o que você veste, Marco respondeu. E algo em seu tom sugeria que isso era um eufemismo. Mas se você preferir trocar, por favor, faça. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta e fingido que isso não estava acontecendo, que eu não tinha tropeçado em algo muito além do meu entendimento. Em vez disso, eu me ouvi dizer, me dê 10 minutos. Marco assentiu uma vez e assumiu uma posição fora da minha porta como um sentinela, suas mãos apertadas à frente dele, seus olhos escaneando o corredor com a mesma avaliação fria que ele tinha usado no ônibus. Eu fechei a porta e fiquei ali respirando com dificuldade. O que eu estava fazendo? Mas eu já estava me movendo para meu armário, vasculhando as opções limitadas. Tudo o que eu possuía eram ou uniformes de hospital ou básicos baratos da Target. Finalmente, eu me decidi por jeans pretos que não estavam muito gastos e um suéter creme que Vanessa tinha deixado para trás quando ela tinha roubado meu namorado, cachemira macia que provavelmente tinha custado mais do que meu aluguel. A ironia não me escapou. Eu puxei meu cabelo para baixo, o escovei até brilhar e apliquei maquiagem mínima com mãos trêmulas.
A garota no espelho parecia jovem e assustada e completamente fora de sua profundidade. Mas pelo menos ela não parecia ter acabado de sair da cama. Sua jaqueta ainda pendurava na porta do banheiro. Eu a peguei sem pensar, adrapeando sobre meu braço. Se este senhor castelhano queria almoçar, eu poderia pelo menos devolver sua propriedade. A expressão de Marco não mudou quando eu emergi, mas algo tremeluziu em seus olhos. Aprovação, talvez, ou piedade. Ele gesticulou em direção às escadas e eu o segui pelos 5 lances, muito ciente de quão surrado o prédio parecia através dos olhos de alguém que claramente operava em um mundo diferente. O SUV esperava na calçada, elegante e preto e completamente fora de lugar entre os Hondas enferrujados e Toyotas amassados que forravam a rua. Alguns vizinhos observavam de suas janelas, e eu sentia a curiosidade deles como um peso físico. O motorista, um homem diferente da noite passada, mais jovem com uma postura militar, abriu a porta de trás e eu entrei. O interior era exatamente como eu me lembrava. Couro preto, janelas fumê, o cheiro persistente de sândalo. Mas desta vez eu estava sozinha. Marco pegou o assento do passageiro da frente e o motorista entrou suavemente no tráfego. "Onde estamos indo?" Eu perguntei, minha voz soando muito alta no veículo silencioso. "Austus", Marco disse. Meu estômago caiu. "O restaurante italiano em Manhattan?" "Sim, senhorita. O mesmo local do casamento de Vanessa." Claro que era. Nós dirigimos em silêncio, cruzando do meu bairro para áreas progressivamente mais agradáveis, até os prédios ficarem mais altos e mais limpos, e as pessoas nas calçadas usarem casacos que provavelmente custavam mais do que meu carro, se eu tivesse tido um carro. Austin ocupava o térreo de um prédio no Midtown, sua fachada elegante e discreta, com era subindo o tijolo e iluminação suave brilhando atrás de janelas foscas. Um manobrista imediatamente se aproximou quando paramos e Marco abriu minha porta antes que eu pudesse alcançar a maçaneta. "Senhor Castellano está esperando lá dentro", ele disse. Eu saí agarrando a jaqueta ao meu peito como uma armadura e segui Marco pelas pesadas portas de madeira. O interior tirou meu fôlego. Luz quente de lustres de cristal ricocheteava em paredes creme e pisos de madeira escura. Toalhas de mesa brancas brilhavam, postas com prata e cristal, que pegavam a luz como estrelas. O ar cheirava a alho e vinho e pão fresco e música italiana suave tocava de alto-falantes escondidos. Era bonito, elegante, completamente intimidante, e estava vazio. Cada mesa estava vaga, perfeitamente posta, mas desocupada. O único movimento vinha de funcionários em camisas brancas impecáveis que se moviam como fantasmas pelas bordas do cômodo. "Onde está todo mundo?" Eu sussurrei. Marco não respondeu. Ele simplesmente me levou pelo salão principal até uma área privada nos fundos, separada por uma divisória de vidro fosco. E lá estava ele. O senhor Castellano sentou-se a uma mesa junto à janela, a luz da tarde tornando seu cabelo escuro quase preto-azul. Ele tinha removido a jaqueta de seu terno, sua camisa branca arregaçada até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e com tinta, tatuagens que desapareciam sob o tecido, prometendo segredos. Ele se levantou quando me viu e o movimento foi fluido, predatório. Aqueles olhos âmbar me seguiram enquanto eu me aproximava, e eu me senti nua apesar de estar completamente vestida. "Emma", ele disse, meu nome uma carícia naquela voz de veludo escuro. "Você veio." Eu tive uma escolha. Eu perguntei e fiquei surpresa pela borda em meu tom. Sua boca curvou. "Sempre há uma escolha. Você poderia ter mandado Marco embora." "Eu poderia?" "Sim." Ele puxou uma cadeira, esperando. Eu não tenho o hábito de forçar mulheres a almoçar comigo. Eu queria perguntar em que hábito ele estava, que tipo de homem fechava um restaurante inteiro para uma refeição privada, o que aquelas tatuagens significavam, e por que seus guardas carregavam armas,
e por que ele tinha ajudado uma ninguém em um ônibus, e então decidiu que ela era dele. Em vez disso, eu sentei. Ele empurrou minha cadeira com mãos cuidadosas e eu peguei seu cheiro novamente. Aquela combinação inebriante de sândalo e fumaça e algo mais escuro por baixo. Quando ele pegou seu próprio assento do outro lado da mesa de mim, a mesa subitamente pareceu muito pequena. O espaço entre nós carregado com algo que eu não entendia. Você trouxe minha jaqueta, ele observou. Eu a coloquei na cadeira vazia ao meu lado. Eu estava devolvendo-a. Eu te disse para ficar com ela. Eu não posso aceitar presentes caros de estranhos. Nós não somos estranhos mais, Emma. Você sabe meu nome agora. Apenas seu sobrenome, eu apontei. E apenas porque Marco me disse, algo tremeluziu em seu rosto. Divertimento, talvez. Dante. Meu nome é Dante Castaniano. Dante. Claro que era. Até seu nome soava como poesia sombria. Um garçom apareceu com vinho, tinto escuro, provavelmente valendo mais do que eu ganhava em um mês, e o derramou em taças de cristal sem perguntar. Dante me observou com aqueles olhos perturbadores, e eu lutei contra a vontade de me contorcer. Por que estou aqui? Eu perguntei finalmente. Porque eu queria te ver novamente. Você não me conhece. Ainda não, ele disse, ecoando suas palavras da noite passada. Mas eu gostaria, eu ri e saiu afiado e amargo. Por quê? Eu sou ninguém. Uma auxiliar de enfermeira que mora em um apartamento de merda e pega o ônibus e nem consegue impedir meu próprio namorado de dormir com minha irmã. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las e eu imediatamente desejei poder engoli-las de volta. A expressão de Dante ficou muito parada. O convite, ele disse quietamente. Sua irmã está casando com seu ex. Eu peguei meu vinho e dei um gole que teria feito qualquer Slayer chorar. Sim, e eles te convidaram para assistir. Sim, aqui neste restaurante. Sim. O silêncio que se seguiu pareceu perigoso. A mandíbula de Dante tinha apertado, um músculo saltando sob a pele, e suas mãos, repousando sobre a mesa, tinham se curvado em punhos. Qual o nome dele? Ele perguntou, sua voz ficando suave e mortal. Por quê? Qual o nome dele, Emma? Derek. Derek Morrison. Eu coloquei minha taça de vinho antes que eu pudesse. Não importa. Acabou. Eles venceram. Eu perdi. E agora eu consigo passar o resto da minha vida sendo a pessoa maior enquanto todos me dizem para perdoar e seguir em frente. Você não vai ao casamento. Não era uma pergunta. Eu não decidi. Eu menti. Você não vai. Ele repetiu. Inclinando-se para a frente. Você não vai ficar lá e vê-los celebrar o que eles roubaram de você. Você não vai sorrir e fingir que está feliz por eles enquanto eles desfilam sua traição na sua frente. Não é sua decisão. Você merece melhor do que isso, Emma. Sua voz tinha baixado para quase um sussurro, mas carregava mais peso do que se ele tivesse gritado. Melhor do que um homem que não viu o que ele tinha. Melhor do que uma irmã que pegaria o que não era dela. Melhor do que uma família que te pede para engolir sua dor para o conforto deles. Lágrimas queimavam atrás dos meus olhos. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você trabalha até a exaustão, cuidando dos outros. Eu sei que você pega o ônibus sozinha à meia-noite porque você não pode pagar algo melhor. Eu sei que você mantém a jaqueta deles e a camiseta deles. E você carrega o convite deles como uma camisa de penitente, punindo-se por seus pecados. Ele esticou a mão pela mesa, seus dedos roçando os meus. Eu sei que você é mais forte do que você pensa que é. E eu sei que quando você caiu naquele ônibus e olhou para mim, algo em meu peito se abriu. Eu o encarei, meu coração batendo tão forte que eu mal podia respirar. Isso é insano, eu sussurrei. Você é insana. Tudo isso é inevitável. Ele terminou. Você sentiu isso também. Não minta para mim, Emma. Eu posso ver em seus olhos. Deus me ajude. Ele estava certo. Do momento que suas mãos tinham me firmado,
Do momento que aqueles olhos âmbar tinham travado nos meus, algo tinha mudado no universo. Eu tinha sentido isso então, e eu senti isso agora. Este polo, esta terrível, maravilhosa, aterrorizante certeza de que minha vida tinha acabado de se dividir em antes e depois. Antes de Dante, depois de Dante. O garçom voltou com comida que eu não me lembrava de ter pedido. Massa que cheirava a paraíso, pão fresco, vegetais assados brilhando com azeite. Dante me serviu ele mesmo, seus movimentos eficientes e de alguma forma íntimos. E eu o deixei porque eu não conseguia encontrar minha voz. Coma, ele disse gentilmente. Você está muito magra. Eu estou bem. Você está funcionando à base de vapores e teimosia. Coma, Emma, por favor. Então eu comi e a comida era incrível. E Dante me observou com uma intensidade que deveria ter me deixado desconfortável, mas em vez disso me fez sentir vista de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Ele me fez perguntas sobre meu trabalho, minha vida, meus sonhos antes que tudo tivesse desmoronado. Eu me encontrei respondendo, as palavras derramando como se ele tivesse destampado algo dentro de mim. Eu lhe contei sobre a escola de enfermagem, sobre como eu tinha tido que abandonar quando meu pai morreu e as contas médicas tinham consumido tudo, sobre como eu tinha planejado voltar algum dia, sobre o apartamento que eu tinha querido alugar com Derek em um bairro melhor, sobre o futuro que eu tinha construído em minha cabeça que tinha desmoronado em uma única tarde. Ele escutou como se cada palavra importasse, como se eu importasse. E em algum lugar entre a massa e o tiramisu que apareceu para a sobremesa, eu esqueci de ter medo. Eu tenho uma confissão, Dante disse finalmente, colocando sua xícara de expresso. Eu não apenas precisei daquele ônibus noite passada. Meu garfo parou na metade do caminho para minha boca. O quê? Eu tenho te feito vigiar por 3 dias. O restaurante de repente pareceu muito frio. Com licença, ele não pareceu apologético. Derek Morrison. Ele trabalha para uma empresa que faz negócios com um dos meus associados. Quando rumores começaram a circular sobre o próximo casamento dele, sobre como ele tinha deixado a namorada dele pela irmã dela, eu mandei alguém investigar. Seus olhos seguraram os meus. Eles te encontraram. Eu coloquei meu garfo cuidadosamente, minhas mãos tremendo. Você tem me perseguido, te protegendo, ele corrigiu. Você tem alguma ideia de quão perigosa é sua rotina? O mesmo ônibus, o mesmo horário, a mesma rota para casa, através de um dos piores bairros da cidade. Qualquer um poderia ter. Então você decidiu o quê? Orquestrar um encontro fofo no transporte público? Eu decidi garantir que você chegasse em casa em segurança. O resto? Ele encolheu os ombros, e havia algo quase vulnerável no gesto. O resto foi destino. Eu deveria ter ficado furiosa. Deveria ter jogado meu guardanapo e saído furiosa, e nunca olhado para trás. Mas tudo que eu conseguia pensar era que alguém tinha se importado o suficiente para garantir que eu chegasse em casa em segurança. Alguém tinha olhado para minha vida pequena, invisível, e decidido que importava, mesmo que esse alguém fosse claramente perigoso e definitivamente desequilibrado. Por quê? Eu perguntei. Por que você se importa com a segurança de alguma auxiliar de enfermeira aleatória? Dante ficou quieto por um longo momento. Então, porque o pai de Derek Morrison é Dominic Morrison. Você conhece esse nome? Eu balancei a cabeça. Ele é um rival de negócios. Nós temos nos cercado por anos, esperando por uma abertura. Quando eu soube que o filho dele tinha te destruído, tinha pegado tudo que você tinha construído e entregado para sua irmã como um brinde de festa. Suas mãos se apertaram na mesa. Eu queria machucá-lo. Queria destruir tudo que ele tinha tocado. Meu sangue gelou. Eu não sou um enredo de vingança. Não. Dante concordou. Você deveria ser. Mas então eu te vi cair e você olhou para mim com aqueles olhos e tudo mudou. Ele esticou a mão pela mesa novamente, desta vez pegando minha mão completamente, seu polegar traçando círculos na minha palma.
Você deveria ser uma arma. Em vez disso, você se tornou algo muito mais perigoso. O quê? Eu sussurrei. Seu sorriso era escuro e bonito e cheio de promessa. Minha. Eu puxei minha mão de volta como se ele tivesse me queimado. Eu não sou de ninguém, eu disse, minha voz tremendo. Especialmente não algum chefe da máfia que pensa que pode comprar pessoas com jantares caros e doações para hospitais. Dante não pareceu ofendido. Se alguma coisa, ele pareceu satisfeito por eu ter descoberto. Eu nunca disse que era um bom homem, Emma. Você é insana. Tudo isso é insano. Eu me levantei, minha cadeira raspando contra o chão. Obrigada pelo almoço, mas eu preciso ir. Sente-se. Não, Emma, sua voz baixou para aquele sussurro perigoso novamente. Sente-se e Deus me ajude. Eu sentei. Não porque eu estava com medo, embora eu provavelmente devesse ter estado, mas porque alguma parte traiçoeira de mim queria ouvir o que ele diria a seguir. Queria entender por que este homem bonito, aterrorizante, tinha decidido que eu valia a pena orquestrar encontros elaborados e fazer declarações crípticas de posse. Melhor, ele murmurou. Agora ouça cuidadosamente, porque eu só vou explicar isso uma vez. Ele se inclinou para trás em sua cadeira, girando os ombros como se estivesse se acomodando para uma história. A luz da tarde pegou os ângulos afiados de seu rosto, transformando-o em algo entre um anjo e um diabo. Dominic Morrison tem sido um espinho em meu lado por 5 anos. Ele trafica drogas pelo porto, desvia do topo, suborna as pessoas erradas e geralmente torna minha vida difícil. Mas ele é cuidadoso. Nunca deixa evidências. Sempre tem álibis. Mantém suas mãos limpas enquanto suas pessoas fazem o trabalho sujo. Eu abri minha boca, mas ele levantou uma mão. Seu filho, Derek, é suposto ser o rosto legítimo da família. Trabalha em uma firma de consultoria, namora garotas legais, fica longe dos negócios do papai. Exceto que Derek ficou ganancioso. Começou a usar sua posição para lavar dinheiro, para fazer conexões que o papai não podia tocar. O sorriso de Dante era afiado como navalha. Ele ficou desleixado. E quando as pessoas ficam desleixadas em minha cidade, eu noto. O que isso tem a ver comigo? Eu perguntei, mesmo que eu estivesse começando a entender. 3 meses atrás, eu soube que Derek estava noivo. Não de você, de sua irmã, o que significava que ele tinha te deixado, sua namorada de 3 anos, por uma mulher que ele conhecia há o quê? Semanas. Esse tipo de comportamento impulsivo sugere alavancagem. Chantagem, talvez. Ou amor. Ele disse a palavra como se tivesse um gosto ruim. De qualquer forma, era uma abertura. Meu estômago embrulhou. Então, você me investigou. Eu investiguei todos na vida de Derek. Você deveria ser ruído de fundo. A namorada descartada, a irmã chata, nada importante. Ele se inclinou para a frente novamente. Mas então eu vi os relatórios. Vi como você trabalhava em turnos duplos para pagar o aluguel. Como você tinha desistido da escola de enfermagem para pagar o funeral de seu pai. Como você ainda enviava dinheiro para sua mãe mesmo depois que ela escolheu Vanessa em vez de você. Vi como você tinha sido apagada de sua própria vida e como ninguém parecia notar ou se importar. Lágrimas ardiam em meus olhos. Pare! Eu vi sua foto, ele continuou implacável, e eu disse a mim mesma que era estratégia que eu te usaria para chegar a Derek para machucar Dominic onde doeria. Eu entraria, faria o herói, faria você se apaixonar por mim, e então te desfilaria na frente deles no casamento, como um troféu. Sua voz suavizou. Esse era o plano. E então eu te vi pessoalmente, seus olhos travados nos meus, com uma intensidade que roubou minha respiração. E o plano se tornou irrelevante, porque eu sabia naquele momento que eu queimaria todo o Império Morrison, apenas para te manter segura. As palavras pairaram entre nós, impossíveis e aterrorizantes, e de alguma forma inevitáveis. Você não me conhece, eu sussurrei.
Eu sei o suficiente. Ele se levantou, movendo-se ao redor da mesa com aquela graça predatória. Eu sei que você é mais forte do que qualquer um te deu crédito. Eu sei que você merece melhor do que os restos que eles te jogaram. E eu sei. Ele se agachou ao lado da minha cadeira, nos trazendo ao nível dos olhos, que quando você olha para mim, você vê alguém que te vê. Realmente te vê, e isso te aterroriza mais do que minhas armas, ou minha reputação, ou qualquer outra coisa. Ele estava certo e eu o odiava por isso. O que você quer de mim? Eu perguntei. Tudo. Sua mão subiu, dedos roçando minha bochecha com uma gentileza que não combinava com o perigo em seus olhos. Eu quero que você me deixe cuidar de você. Eu quero que você pare de trabalhar até a morte por pessoas que não te apreciam. Eu quero que você saia daquele apartamento. Buraco para um lugar seguro. Eu quero seu polegar traçou meu lábio inferior. Eu quero que você seja minha, Emma. Completamente em troca de quê? Machucar Derek, destruir o pai dele? Não. O sorriso de Dante era escuro. Eu farei isso de qualquer forma. Isso é separado. Isso é sobre você e eu e o fato de que eu não tenho conseguido pensar em mais nada desde que você tropeçou em minha vida. Meu coração batia contra minhas costelas. Isso é muito rápido demais. Eu nem... Você sente isso também, ele interrompeu. Não minta para si mesma, Piccolola. Eu posso ver na maneira como você está inclinando-se para mim, na maneira como o seu pulso está acelerado, na maneira como você não disse a Marco para te levar para casa. Sua mão deslizou para a parte de trás do meu pescoço, dedos emaranhando-se em meu cabelo, e eu tremi. Um jantar, ele disse quietamente. Fique para um jantar apropriado comigo. Se você quiser ir embora depois, Marco te levará para casa e eu farei questão de que você esteja segura, mas de outra forma te deixarei em paz. Sua testa tocou a minha. Mas se você ficar, se você me der uma chance de te mostrar o que isso poderia ser, eu prometo que você nunca mais se sentirá invisível. Eu deveria ter dito não. Deveria ter corrido. Em vez disso, eu sussurrei, um jantar. Seu sorriso poderia ter iluminado a cidade inteira. O jantar se transformou em horas. A equipe do restaurante trouxe prato após prato. Comida de que eu nunca tinha ouvido falar. Vinho que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Sobremesas que pareciam arte. Dante falou sobre tudo, exceto seus negócios. Sua infância em Nápoles. A culinária de sua mãe, os livros que ele lia, a música que ele amava. Ele me fez rir, realmente rir, risadas profundas que eu não tinha experimentado em meses. E quando ele perguntou sobre mim, ele escutou como se cada palavra fosse preciosa. Ele queria saber sobre meu pai, sobre o hospital, sobre os pacientes de quem eu cuidava. Ele perguntou sobre a escola de enfermagem e não aceitou minhas respostas evasivas, insistindo até que eu admitisse que ainda sonhava em voltar, em me tornar uma enfermeira de verdade, em vez de apenas alguém que limpava depois deles. Você irá, ele disse com certeza absoluta. Eu farei questão disso. Você não pode apenas, eu posso e eu farei. Ele reabasteceu minha taça de vinho. É isso que você não entende ainda, Emma. Eu tenho recursos que você não pode imaginar. Dinheiro é nada. Influência é nada. Se você quer voltar para a escola, você voltará para a escola. Se você quer se mudar para um apartamento melhor, você se mudará. Se você quer qualquer coisa neste mundo, eu farei questão de que você a tenha. Por quê? Eu perguntei pela 100ª vez. Por que eu? Ele ficou quieto por um longo momento, me estudando por cima da borda de seu copo. Meu pai estava neste negócio, ele disse finalmente. Ele me ensinou que tudo é uma transação. Lealdade, amor, confiança, tudo tem um preço e todos podem ser comprados. Ele colocou seu copo. Eu vivi minha vida inteira acreditando nisso, construindo meu império nesse princípio. E então você caiu na minha frente. E pela primeira vez em 32 anos,
Eu quis algo que não tinha nada a ver com estratégia ou poder ou vingança. O que você queria? Te manter? Sua voz era áspera. Te levar para algum lugar seguro e garantir que ninguém nunca mais te machucasse. Para te ver sorrir e saber que eu coloquei aquela luz em seus olhos. Para ele parou, mandíbula apertando. Você me faz querer ser algo diferente do que eu sou. E eu nunca quis isso antes. A confissão pairou entre nós, vulnerável e perigosa. Eu não sou uma boa pessoa, Emma. Ele continuou. Eu fiz coisas que te deixariam doente. Eu farei coisas piores antes de terminar. Mas com você. Ele esticou a mão pela mesa, pegando minha mão. Com você, eu quero tentar. Eu olhei para nossas mãos unidas, as dele cicatrizadas e fortes, as minhas pequenas e tremendo, e senti algo mudar dentro do meu peito. Eu não sei como fazer isso, eu admiti. Eu não sei como estar com alguém como você, alguém como eu. Perigoso, poderoso, alguém que fecha restaurantes e tem guardas armados e faz declarações sobre posse como se fosse normal. Eu encontrei seus olhos. Eu não sou sofisticada ou emocionante, ou qualquer uma das coisas que você provavelmente geralmente para. Seu aperto apertou. Você é tudo que eu nunca tive. Real, honesta, boa. Ele trouxe minha mão aos seus lábios, pressionando um beijo em meus nós dos dedos, que enviou eletricidade correndo pelo meu braço. Deixe-me cuidar de você, Emma. Deixe-me te mostrar como é ser valorizada em vez de usada. A palavra valorizada quebrou algo dentro de mim. Eu nunca tinha sido valorizada. Eu tinha sido conveniente, útil e ignorável. Derrick tinha me mantido por perto porque eu não pedia muito e não causava problemas. Minha família tinha me mantido por perto porque eu era responsável que podia ser contada para consertar as coisas. Mas valorizada, isso era algo completamente diferente. Kay, eu sussurrei. Dante ficou muito parado. Kay, uma semana. Me dê uma semana para ver se isso, seja lá o que for isso, é real ou apenas alguma fantasia que nós dois construímos. Eu puxei minha mão de volta, precisando de espaço para pensar. Mas eu tenho condições. Seu sorriso era lento e satisfeito. Nomeie-as. Eu mantenho meu apartamento. Eu mantenho meu emprego. Eu não sou alguma boneca que você pode vestir e colocar em uma gaiola dourada. Concordou. Embora eu reserve o direito de atualizar sua segurança e garantir que você não esteja pegando o ônibus sozinha à meia-noite. Certo. Segunda condição. Você me conta a verdade sobre seus negócios, sobre por que você realmente quer machucar Derrick e o pai dele, sobre o que você espera de mim. Feito. Terceira condição. Se no final da semana eu quiser ir embora, você me deixa. Sem manipulação, sem ameaças, não. Não, ele interrompeu. Eu pisquei. Não, eu concordarei com as duas primeiras condições. Mas eu não prometerei te deixar ir. Ele se inclinou para frente, seus olhos queimando nos meus. Porque eu já sei o que você descobrirá esta semana, Piccolola. Você descobrirá que você é minha tanto quanto eu sou seu. E quando você perceber isso, quando você parar de lutar contra o que você sente, você não vai querer ir embora. Isso é arrogante. Isso é honesto. Ele se levantou, estendendo sua mão. Uma semana, Emma, deixe-me te mostrar o que sua vida poderia ser. Eu encarei sua mão estendida. Um convite, uma promessa, uma ameaça, tudo embrulhado junto. Cada pensamento racional gritava para eu correr. Este homem era perigoso. Ele tinha admitido me vigiar, a planejar me usar para vingança. Ele se cercava de guardas armados e falava casualmente sobre destruir pessoas. Ele me conhecia por menos de 24 horas e já estava falando sobre posse e para sempre. Mas quando eu olhei naqueles olhos âmbar, eu não vi perigo. Eu vi alguém que olhava para mim como se eu importasse. Eu peguei sua mão. Marco nos levou pela cidade enquanto o anoitecer sangrava para a noite. Eu sentei na parte de trás do SUV, com o braço de Dante em meus ombros. Sua jaqueta novamente drapeada sobre mim.
sentindo como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Onde estamos indo? Eu perguntei. Em algum lugar que eu quero te mostrar. Nós cruzamos a ponte para o Brooklyn, o horizonte de Manhattan cintilando atrás de nós como diamantes espalhados. Os bairros mudaram, ficando mais quietos, mais residenciais até nós pararmos em frente a um prédio que tirou meu fôlego. Era uma conversão de armazém antigo. Tudo tijolo e ferro e janelas enormes que brilhavam com luz quente. Um porteiro ficou na entrada e ele assentiu respeitosamente enquanto nos aproximávamos. Senhor Castelliano, ele disse, tudo está pronto. Dante assentiu, sua mão na parte inferior das minhas costas, enquanto ele me guiava para dentro. O lobby era deslumbrante. Paredes de tijolo exposto, móveis modernos, arte que provavelmente custava mais do que eu faria em uma vida. Nós pegamos um elevador para o último andar e Dante produziu uma chave. Eu não entendo, eu disse. Ele abriu a porta. O apartamento além era enorme. Um loft aberto com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade, pisos de madeira, uma cozinha com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração. Móveis que pareciam que pertenciam a uma revista. Esta é uma das minhas propriedades, Dante disse, observando minha reação. Eu tenho usado para armazenamento, mas eu o mandei limpar e mobiliar hoje. Ele se moveu para as janelas, as luzes da cidade o pintando em ouro e sombra. Eu quero que você fique aqui pela semana. Deixe-me cuidar de você propriamente. Eu não posso. Você pode. Ele se virou para me encarar. Seu apartamento tem uma fechadura quebrada e sem aquecimento. O prédio está em um bairro perigoso e você é teimosa demais para admitir que não está segura lá. Sua voz suavizou. Por favor, Emma, deixe-me fazer isso. Deixe-me te dar uma semana sem ter que se preocupar com dinheiro ou segurança ou qualquer coisa, exceto descobrir o que você quer. Eu caminhei até as janelas, olhando para a cidade estendida abaixo de nós. Daqui de cima, tudo parecia diferente. Mais limpo, mais brilhante, cheio de possibilidade em vez de ameaça. E se eu quiser ir embora? Eu perguntei quietamente. Então você vai embora. Eu farei Marco te levar para onde você quiser ir. Ele veio atrás de mim perto o suficiente para eu sentir seu calor. Mas você não vai querer ir embora, Piccolola. Não uma vez que você se permitir sentir como é ser protegida, valorizada. Minha. Havia aquela palavra novamente. Minha. Eu deveria ter odiado. Deveria ter me arrepiado com a possessividade, a presunção. Em vez disso, eu me inclinei para trás nele e seus braços vieram ao meu redor imediatamente, me segurando contra seu peito como se eu fosse algo precioso. Uma semana, eu sussurrei. Uma semana. Ele concordou e pressionou um beijo no topo da minha cabeça que sentiu como uma marca. Fora das janelas, a cidade cintilava com 1000 promessas, e eu me deixei acreditar apenas por um momento que talvez uma delas pudesse ser minha. Os primeiros 3 dias passaram em um borrão de luxo impossível. Dante aparecia toda manhã com o café da manhã, doces frescos de uma padaria na pequena Itália, café que tinha gosto de paraíso, frutas tão perfeitas que pareciam artificiais. Ele sentava comigo à enorme mesa de jantar. Aqueles olhos âmbar me observando comer como se isso lhe desse prazer físico. E nós falávamos sobre tudo e nada. Ele nunca me tocou além de gestos casuais, uma mão em minhas costas, dedos roçando os meus quando ele me entregava algo. O beijo ocasional pressionado em minha têmpora ou testa, mas a contenção parecia deliberada, como se ele estivesse se contendo, e a tensão entre nós crescia mais espessa a cada dia. Na segunda noite, ele me levou a uma exposição de arte privada em Chelsea. A galeria tinha sido fechada para nós. Apenas eu, Dante, Marco demorando-se perto da porta, e um curador nervoso que explicava cada peça com mãos trêmulas. Dante comprou 3 pinturas sem perguntar o preço. E quando eu protestei, ele simplesmente disse,
Você gostou delas, isso é razão suficiente. No terceiro dia, eu acordei para encontrar uma carta na bancada da cozinha em caligrafia elegante. Há roupas no armário. Vista o que te faz feliz. Eu voltarei às 7. D. O armário no quarto principal tinha estado vazio quando eu tinha chegado. Agora estava cheio de marcas de designer no meu tamanho exato. Jeans e suéteres e vestidos, roupas casuais e vestidos de gala. Sapatos que provavelmente custavam mais do que meu carro teria custado se eu tivesse tido um carro. Tudo em cores que me caíam bem, estilos que combinavam com meu gosto. Ele tinha estado prestando atenção. Eu passei meus dedos por um suéter macio de cachemira em esmeralda profunda e senti algo perigoso florescer em meu peito. Ninguém nunca tinha me dado tanta atenção. Derrick tinha me comprado presentes genéricos, flores no dia dos namorados, um colar para meu aniversário que ele claramente tinha pego no último minuto de uma loja de departamento. Vanessa tinha pego minhas roupas emprestadas e nunca as devolveu. Mas Dante notava o que eu gostava, que cores faziam meus olhos brilharem, que tecidos eu tocava com desejo nas vitrines. Eu usei o suéter esmeralda naquela noite quando ele me levou para jantar em um restaurante na cobertura em Manhattan. A cidade se espalhava abaixo de nós como um tapete de luzes, e Dante olhou para mim como se eu fosse mais bonita do que qualquer uma delas. Me conte sobre a escola de enfermagem, ele disse sobre o vinho. O que te fez querer ser enfermeira? Eu tinha evitado este tópico por meses, a perda ainda muito crua. Mas algo sobre a maneira como ele perguntou, genuinamente curioso, não apenas fazendo conversa, fez as palavras jorrarem. Meu pai teve um derrame quando eu tinha 20. Eu disse que ele ficou no hospital por 3 meses antes de morrer. E havia esta enfermeira, Sarah, que o tratava como uma pessoa em vez de apenas um paciente. Ela sentava com ele quando nós não podíamos estar lá. Lia a sessão de esportes para ele. Certificava-se de que ele tinha cobertores extras, porque ele estava sempre com frio. Eu tracei a borda do meu copo. Ela tornou a morte dele suportável. Eu queria ser isso para outras pessoas. A mão de Dante cobriu a minha. Você será. Eu não posso pagar. Eu pagarei por isso. Eu puxei minha mão de volta. Não, eu não posso deixar você fazer isso. Por que não? Porque eu mal te conheço e você já está me dando demais. O apartamento, as roupas, Eu gesticulei desamparadamente para o restaurante caro ao nosso redor. Tudo isso. Eu não sei o que você espera em troca. Mas eu não posso. Emma, ele se inclinou para a frente. Eu não espero nada, exceto o prazer de sua companhia. Se você quer ir para a escola de enfermagem, eu farei acontecer porque te ver feliz me faz feliz. Isso é tudo. Não é assim que o mundo funciona. É assim que meu mundo funciona. Seus olhos seguraram os meus. Eu tenho mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Deixe-me usá-lo para algo que importa. Eu importo mais do que qualquer coisa. A certeza em sua voz apertou minha garganta. Nós terminamos o jantar em silêncio carregado, e quando Marco nos levou de volta ao loft, Dante me acompanhou até a porta, mas não entrou. Durma bem, Piccolola. Ele disse, pressionando um beijo em minha testa que demorou demais para ser inocente. Dante, eu sussurrei. Por que você não tentou te beijar propriamente? Seu sorriso era escuro, porque quando eu finalmente te beijar, Emma, não será em uma porta. Não será um gentil boa noite. Será eu reivindicando o que é meu. E uma vez que eu começar, eu não vou querer parar. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Então eu estou esperando até que você esteja pronta para ser reivindicada. Ele me deixou tremendo na porta, meu corpo em chamas, minha mente acelerada. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu andei pelo loft em uma das camisolas de seda que tinham aparecido no armário, tentando entender o que eu estava sentindo. Isso era insano. Uma semana atrás, eu tinha sido invisível, com o coração partido, mal sobrevivendo. Agora eu estava morando em um apartamento de luxo, vestindo roupas de grife, sendo cortejada por um homem que olhava